Queridos amigos, estamos novamente hoje para estudar o capítulo 6º do livro Os Mensageiros. Agradeço você pela sua audiência, agradeço a você por estar junto conosco. Eu gostaria sempre, como eu faço, falar um pouquinho do capítulo anterior, que foi um capítulo magnífico. Aniceto convida uma assembleia muito grande de encarnados e desencarnados, na qual estava André Luiz e Vicente, dois médicos que iriam trabalhar juntos, dois cientistas. Aniceto convida Telésforo, um espírito já muito adiantado, que já foi também do Ministério da Comunicação. Telésforo conta que existem milhões e milhões de espíritos ligados à crosta em preparação para reencarnar. Essa preparação, lógico, não é uma preparação de reencarnação programada, é uma reencarnação compulsória. E ele conta, então, a questão dos homicídios, dos suicídios, dos irmãos doentes, dos irmãos indisciplinados, dos irmãos que ainda carregam dentro de si os hábitos dos vícios. Ele descreve uma série de coisas, mas no final ele chama a atenção de uma forma fabulosa. Ele diz assim que nós não podemos ter mais milindre. E ele fala muito duro. Aquele que aqui estiver, que não quiser assimilar o conhecimento do Evangelho, buscar novos conhecimentos para dar exemplo vivo, não precisa estar aqui. Aqui é uma assembleia para quem quer trabalhar no bem. E nos chama a atenção que um olhou para o outro. Ficaram preocupados, porque nós ainda somos muito melindrosos. Mas a mensagem foi muito rígida, convidando-nos a definitivamente mudar a nossa maneira de ser. Antes de entrarmos no capítulo 6º, não poderíamos deixar de saudar o seu coração e também de pedir ao nosso querido André que possa cumprimentá-los. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um estudo deste livro apaixonante que é Os Mensageiros. Rogamos também a Deus que abençoe o nosso programa e abençoe você que está nos assistindo e nos acompanhando. Não se esqueça, está gostando do programa e está nos acompanhando pelas primeiras vezes? Acompanhe desde o primeiro, tanto na programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, quanto no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Bom, você acha que a advertência ficou só naquele momento que ele estava encerrando a palestra? Não, nós vamos estudar hoje o quê? O capítulo Advertências Profundas. E aí que nós vamos perceber que a nós que somos os trabalhadores, as coisas começam a se complicar. Porque tem que haver o comprometimento. Essa talvez é a palavra que falta no movimento espírita e no movimento cristão. Comprometimento. Vamos ver, André Luiz. Capítulo 6º. Advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração. Fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. André, apenas um pequeno comentário. 1944, a publicação dessa obra. Ele já dizia, e isso nós estamos vendo hoje, não é? Os gritos comovedores de sofrimento na terra. E para isso, precisa de servidores do bem, que somos nós, os cristãos, independente, católico, evangélico, espírita, todos que querem trabalhar na seara do bem. Vamos seguir, André? E a temática é sempre a renúncia. Continua Telésforo. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais,
nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. André, vamos tentar aproveitar o máximo possível, dissecar essa mensagem tão bonita. Só de nosso lar, uma cidade no além, que vem trazer para nós a preparação para uma vida melhor, nos conta Telésforo que centenas e centenas de espíritos reencarnam na crosta todo ano. Espíritos que são preparados em nosso lar. O que é preparados? Ouve a mensagem, ouve os ensinamentos, vem com compromissos, dizem que vão cumprir isso, dizem que vão cumprir aquilo, e nós vamos perceber por que o mundo está tão violento. Se aqui no Brasil nós recebemos centenas e centenas e centenas todo ano de espíritos preparados só de nosso lar, e as outras cidades do além? Você já parou para pensar o quanto de pessoas que estão comprometidas com o bem? E você parou para pensar como nós temos poucos trabalhadores? Realmente, nós vamos perceber que a grande maioria de nós estamos falhando. A grande maioria de nós não estamos dando atenção para isso que está aqui, que é o compromisso que nós assumimos, primeiro para com Deus, segundo para com Jesus, terceiro para conosco mesmo, quarto para com a família e quinto para com a sociedade na implantação do cristianismo redivivo. Lembre-se de nosso compromisso. É importante que Telésforo fala no dia de hoje. Por isso que devemos sempre questionar: estamos cooperando e fazendo a parte que nos cabe? É uma indagação que apenas nós podemos dar. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Outro ponto interessante que nós havíamos comentado no item anterior. Por quê? Logicamente, essa colocação feita por Telésforo. Não é só nosso lar que prepara dezenas, centenas e milhares de pessoas. É também outras instituições. Mas por que a grande maioria falha? Aqui ele diz, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso comodismo. É lógico, uma noite fria, por exemplo, você com a opção de estar tomando seu chocolate quente, deitado no sofá, diante de uma coberta muito gostosa, um travesseiro confortante, ou você está ali no centro, naquele frio, não é? Logicamente, nós não fazemos o que devemos fazer pelo esforço, pela dedicação. Esse é um ponto sublimado que Telésforo coloca para todos nós, chamando-nos a atenção. E ele vai buscar o exemplo maior que a humanidade teve. Jesus Cristo. Ele veio, amou, ensinou
e serviu. Não deixou um livro escrito, não deixou uma obra publicada, deixou apenas o lenitivo do exemplo. Deixou apenas o amor como essência principal do trabalho. Portanto, ele não exigiu isso de nós, como governador espiritual do planeta Terra. Mas ele exemplificou, dando-nos o início de uma nova caminhada para que um dia, quando cada um de nós despertássemos diante da consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. Questão 621A. Se está escrito na consciência, por que não me lembro? Os Espíritos respondem, porque ao longo do tempo vós a esquecera e a desprezara. Somos livres. Podemos escolher o caminho que quisermos. O caminho da porta estreita, o caminho da porta larga. Somos nós que fazemos o caminho. Não é mesmo, André Luiz? Continua a leitura. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse, para nós outros, a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Veja, André, veja, querido amigo que está nos assistindo, nos ouvindo, não é? Como tudo isso que Telésforo coloca para nós, como tudo isso é profundo, como tudo isso merece uma colocação mais ampla, né, André? Uma meditação por nossa parte. Tudo que vem das mãos de Chico Xavier são pedras preciosas. O espírito de André Luiz teve o compromisso de mostrar e aprofundar na parte científica e na parte da vida do mundo espiritual. Nós vemos Emmanuel nos ensinando a parte evangélica, trazendo Jesus para os dias de hoje, e Humberto de Campos com as suas crônicas fazendo-nos pensar a respeito da arte da filosofia. Mas, em especial, o livro Os Mensageiros é um livro, como nosso querido Sérgio já disse em programas anteriores, é um livro que também me inspira. Porque os personagens que nós vamos nos deparar, e esta conversa de Telésforo é para nós, que viemos com compromisso, seja da evangelização, seja da mediunidade, seja da oratória, seja de uma atividade assistencial ou de uma outra atividade doutrinária. Hoje nós vemos o Espiritismo esquecendo a parte assistencial e ficando apenas com a parte da mediunidade ou com a parte dos aplausos de um congresso, de um encontro, de uma palestra. É momento de colocarmos os nossos pés no chão. Mediunidade é responsabilidade. Ser médium de trazer um livro, ser médium de trazer uma obra que vai ajudar uma pessoa é fundamental. Mas é momento de sermos intermediários de um conselho, de um abraço, de uma palavra amiga, como Chico Xavier fez a vida toda. Chico é exemplo de mediunidade, Chico é exemplo de bondade. E nós vemos as pessoas, e nós devemos nos atentar para não nos perder na vaidade, como nós vemos diariamente companheiros tombando, no orgulho, no egoísmo. Então, viver aqui na Terra exige disciplina mental.
não apenas disciplina do orar, mas disciplina mental, disciplina sentimental para conseguirmos vencer este turbilhão que se chama crosta planetária. É interessante, eu vou me basear numa frase que praticamente é o resumo que Telésforo diz por que nós faríamos na Terra. Ele diz assim: a causa geral dos desastres mediúnicos, não só dos desastres mediúnicos, do trabalho assistencial, do abandono às tarefas do bem, é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Ou seja, precisamos estudar mais. Precisamos conhecer mais. Tem muita gente falando da doutrina espírita sem estudar, sem se preparar. Há muitas pessoas fazendo oratória, fazendo discurso, até mesmo publicando livros sem conhecer, por exemplo, as revistas espíritas, sem conhecer profundamente o Pentateuco Espírita, os 5 livros da obra básica, do começo ao fim, da primeira página à última página, tanto do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E além disso, praticamente 12 anos de revista espírita, onde Allan Kardec debruçava todo mês para publicar uma revista. Essas revistas foram enfeixadas por ano, 12 capítulos ou 12 revistas agrupadas num único livro, e são 12 a coleção. E nós vamos ver coisas magníficas. Além disso, a grande obra de Chico Xavier, aqueles 5 livros em forma romanceada, não é romance, em forma romanceada, porque aquilo é história. Então nós vamos buscar primeiramente há 2000 anos, depois 50 anos depois, juntamente com Paulo Estevão, depois Ave Cristo e por último Renúncia. Depois nós vamos pegar os 13 livros científicos contando a vida aqui na crosta e no mundo espiritual, através de André Luiz. Depois as poesias, depois os contos feitos por Humberto de Campos, enfim, toda uma obra para o nosso estudo. Então precisamos estudar mais. Isso é a mensagem. Continua Telésforo nos orientando. Quantos de vós fostes abandonados aqui, por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida, ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade, deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferieis a inconsciência de vós mesmos como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para o uso próprio. 2 pontos muito importantes. O primeiro, ele faz recapitular os nossos vícios, os nossos erros. Mas não podemos esquecer que ele fala algo que eu acho realmente sublime, porque nós vivenciamos isso todos os dias na casa espírita. As pessoas vêm para o espiritismo geralmente pela dor
naquela frase, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas o que nos chama a atenção é que quando a pessoa começa a conhecer o movimento espírita, ela fica entusiasmada. Ela quer fazer tudo, ela quer participar de tudo, ela já quer ser uma voluntária, ela já quer trabalhar em todas as áreas. Faz, geralmente, um tratamento e depois é convidada para os estudos. Mas como a maioria das casas não tem estudo, já vai direto para o trabalho. Começa a trabalhar, os seus problemas são equacionados com o tempo e a pessoa começa a perceber e a voltar nos seus vícios anteriores. Olha, eu tenho no domingo uma sopa para os pobres e tenho um churrasco com os amigos. E nós já voltamos, e é aqui que Telésforo fala do retorno às nossas condições do passado. Porque lembremos que a reencarnação não torna ninguém melhor. A reencarnação é para nós darmos continuidade daquele ponto pela qual paramos no passado e darmos essa continuidade para a busca de nossa evolução. É por isso que a grande maioria das pessoas falham. Por quê? Como ele diz, não tem vontade, tem preguiça, cai no comodismo, não querem se esforçar. Quantas pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para ler um livro. Olha, você não tem tempo para ler um livro, é verdade. Mas você tem tempo para assistir 2 novelas por dia. Você tem tempo para assistir 2, 3 jogos de futebol por semana. E você não tem tempo para ler 15 minutos? Acompanhe a minha linha de raciocínio. Você não tem o hábito de ler? Leia 10 minutos por dia. Ou seja, isso é muito pouco. Se uma semana se compõe de 7 dias e você lê 10 minutos por dia, em uma semana você vai ler 1 hora e 10 minutos. No mês, você vai ler exatamente quantas horas? Mais de 30 horas. Então não é pouco, como você está imaginando. É que nós precisamos sair do comodismo, arrumar desculpas e parar de arrumá-las. Porque é a desculpa que nos atrapalha. Precisamos assumir o compromisso. E nós precisamos saber por que eu estou ali. E para que eu possa saber o porquê eu estou ali, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer. É isso que Telésforo diz para as pessoas que ali estão. É momento de reformular os nossos conceitos. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da felicidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede da proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo porque, meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador,
necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz, do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. O que nós observamos com esta leitura? Que já faz um tempo que a terra prepara companheiros para virem à terra, ressarcindo com o exemplo as semeaduras equivocadas que foram feitas no ontem. É momento de acender a luz e colocarmos no local mais alto para que a luz do conhecimento, para que a luz da bondade, para que a luz do amor possa juntar as luzes das pessoas que estão do nosso lado e fazermos do planeta Terra um planeta nos moldes da regeneração. O coletivo só será regenerador quando o indivíduo for regenerador. O coletivo só será um planeta melhor quando eu, quando você, quando nós, unindo as nossas ferramentas de amor, trabalharmos juntos, em conjunto, porque sozinhos não vamos a lugar algum. Juntos, um cooperando com o outro, um somando com o outro, podemos ajudar o planeta e automaticamente ajudar a nós mesmos. Continua Telésforo. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, estamos livres do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos desse modo o Calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. André, eu acho que a gente poderia fazer aqui uma pequena pausa para podermos falar algo importante, apesar que todo o capítulo é importante. Mas o que Telésforo quer dizer, em resumo, acabou a farra. Não vamos mais perder tempo com quem não quer se esforçar. Não vamos mais investir em espíritos aqui em nosso lar para o processo da reencarnação que não queira se esforçar. Ou seja, vamos preparar melhor para que as pessoas possam chegar melhor na crosta. Logicamente, isso vamos dizer como uma grande empresa, não é? Que todos os dias estão preparando os seus profissionais para tornarem-se cada vez melhores. A reencarnação, no campo do bem, há essa necessidade, preparar melhor os trabalhadores para melhor servir Jesus. Ou seja, até então, eles estavam investindo nas pessoas, mas percebia que as pessoas já vinham com pouco preparo. Então agora não, eles já estão fazendo reuniões, estão dando um embasamento maior, as pessoas que querem realmente se esforçar estão buscando conhecimento, estão sentando numa sala de aula, estão entendendo o Evangelho, e é perguntado, você acha que dá conta? E a partir daí a responsabilidade é jogada para a pessoa, no caso, para nós. Então Telésforo é muito bem claro nesse ponto. A partir de agora, nós queremos saber quem está comprometido com o Evangelho. Porque é só assim que nós vamos investir. Porque senão nós estamos aqui perdendo nosso tempo, vocês estão aí perdendo o tempo de vocês,
e aí nós não chegamos no objetivo que é a implantação do cristianismo na Terra através do amor. E é interessante, André, que não é difícil entender isso, porque a Terra só se modificará pelo esforço de cada um. Não é por decreto, é pelo esforço. E não adianta investir em quem não quer se esforçar. Nós não vemos isso, André, todos os dias numa casa espírita. As pessoas vêm com aquela vontade, com aquele trabalho, com aquela determinação, porque eu vou fazer chover, eu vou fazer dia de sol, e de repente passou um tempo, a pessoa já está cansada, a pessoa já não quer nada com nada, já afastou. Não é assim, André Luiz? É verdade. Por isso que nós devemos procurar sempre acender a luz do ânimo, acender a luz do trabalho, que é o caminho. Fora da caridade não há salvação. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos: desejamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado, atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido? É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação: convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigiu-nos a palavra. Veja, a partir de agora, você vai começar a ter, através do estudo do livro, uma nova orientação, porque agora nós vamos ouvir os depoimentos dos médios decaídos, dos médios sofredores, dos médios que não deram conta e o porquê eles fracassaram. Logicamente, o tom era a reencarnação. Aquela mulher, como uma mãe, lógico que queria o bem do seu filho. E ela pergunta a Aniceto: olha, eu tenho uma amiga que casou há pouco tempo e ela se propôs a me ajudar e vai receber Otávio, que é o meu filho. E aí Aniceto, com muito carinho, com muito amor, diz para ela: muita calma, não é assim que funciona, precisamos ver como está Otávio, precisamos ver se ele está bem, porque às vezes aquilo que poderia ser bom pode ser um outro desastre, ainda pior. Fracassar uma vez é ruim, fracassar duas vezes é pior. Então não é assim que funcionam as coisas funcionam diferente, porque Telésforo já havia dito que eles iriam se investir naquelas pessoas que queriam se esforçar, se dedicar. Não é uma mãe que interfere por um filho num processo reencarnatório. Já havia necessidade de o filho se predispor para a reencarnação e para o trabalho. É isso, André, que as pessoas têm dificuldade de entender, porque a evolução é pessoal e intransferível.
Eu vou repetir, porque isso é importante. A evolução é pessoal e intransferível. Por mais que eu goste do André Luiz, da Graziella, que são dois amigos do coração, são meus filhos que Deus permitiu que viesse à minha casa duas pedras preciosas, por mais que eu ame esses dois, eu não posso intervir nos caminhos que eles têm que passar. Porque ontem eles fizeram um plantio. E cada um deles vai ter que fazer a colheita. Eu posso ter uma palavra amiga, eu posso ter um ombro amigo, eu posso ajudar dentro das necessidades, mas eu não posso me colocar no lugar do outro. É isso que Aniceto explicou para aquela mãe. Continua a leitura. Tenho serviços imediatos, em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de Mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores, e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Logicamente existia um método pedagógico. O trabalho se fazia em duas partes, claramente e bem explicada por André Luiz nessa última parte. A primeira parte é a palestra. Ela tem um peso porque a palestra é direcionada dentro dos aspectos e assuntos para os quais devem ser absorvidos, e assuntos dentro de uma fé raciocinada na busca da compreensão, mostrando a lógica de tudo isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu julgo ser muito importante: havia uma oportunidade e um espaço de um tempo enorme para que as pessoas pudessem conversar sobre os seus problemas. Há uma diferenciação entre você conversar sobre o seu problema para tentar achar uma solução, do que você reclamar do seu problema, mudando o seu quadro vibratório, fazendo com que ele fique em perturbação. São dois pontos diferentes. Apesar de se tratar do mesmo assunto, ou seja, você está colocando o seu problema, a maneira pela qual esse problema é colocado. Então, qual é a técnica que estava sendo usada no campo pedagógico dessa segunda parte da atividade de Telésforo, juntamente de Aniceto? Retira-se os espíritos superiores, ficam os instrutores, e os instrutores acompanham de uma maneira sadia as conversas. E há uma coisa que é revelada para André Luiz muito interessante, que quando se conversa as coisas no campo do bem, mesmo sendo através de experiências amargas, mas no sentido de que eu falhei aqui e vou corrigir essa minha falha, e vou buscar esse ensinamento para me ajudar, é a sustentação da fé. Isso é fé raciocinada. E quando assim se faz, ele ficou surpreso, porque Vicente revelou a ele que aquelas horas que estava sendo ali era contada para uma remuneração, ou seja, eles ganhavam para isso. E André Luiz, na sua ousadia de um cientista, que queria saber todos os porquês,
Ele pergunta, mas e se eu me deixar levar pelo sofrimento? Como é que fica? E se eu me permitir a revolta? E aí, Vicente diz a ele, os assessores do alto que aqui estão irão perceber na nossa fisionomia e seremos retirados do grupo para conversações à parte, ou seja, novas orientações. André, o sistema pedagógico de nosso lar é perfeito. Que nós possamos tentar implantar aqui na Terra. Às vezes nós vamos para as atividades espíritas e é uma conversação numa sopa, é uma conversação antes do mediúnico, é problema, é pessoas falando de queixas, é problema com o filho, é problema com o marido, é problema com todo mundo. Nós só sabemos falar de problema, de novela, de futebol, é problema na política, é corrupção, é roubalheira. Então que nós possamos aprender, se nós queremos ir para nosso lar, que nós possamos desenvolver a disciplina já aqui. Porque no mundo espiritual eles não estão ligando muito se a gente tem condição ou não. Ou a gente se prepara, ou nós não temos vez. Não tem mais aquele período para se preparar. Até o livro a gente podia falar, não conhecia. Hoje com o livro Os Mensageiros nós estamos conhecendo. Portanto, a nossa responsabilidade dobra, a nossa responsabilidade triplica, que nós possamos fazer a parte que nos cabe. André, olha que ponto interessante, nós vamos partindo para o minuto final, mas há um ponto que nos chama a atenção dos seus comentários. Você vai se lembrar que quando o nosso Dr. Marco Antônio, benfeitor espiritual da nossa casa, pediu para que nós implantasse a disciplina em todas as atividades, inclusive na sopa, mostrando às pessoas a importância de nós estarmos no centro espírita falando coisas boas, falando coisas ligadas ao bem. Realmente houve muitos rumores. Muitos não gostaram porque gostam de conversar, mas começamos a usar uma disciplina muito rígida nesse campo. E todos passaram a entender a importância desse trabalho e o quanto, André, esse trabalho cresceu porque nós crescemos o nosso campo mental. Não se esqueçam, entre em contato conosco. Mande uma solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio, procure por Sérgio Vilar e curta a minha fanpage, André Luiz Querini Vilar. Não se esqueça. O nosso programa é apresentado na grade de programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br e também está no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva já em nosso canal. Eu vou encerrar o programa, só que não se esqueça, todo domingo, às 18 horas, nós temos um compromisso, o Evangelho no Lar, através da fanpage de André Luiz Querini Vilar. Até lá, um beijo no seu coração. Um beijo no coração de todos.